Atmosferas planetárias podem apresentar características extremamente complexas, e a variedade de gases que compõem o ar de cada planeta é impressionante. O Sistema Solar por si só é o lar de atmosferas extremamente exóticas, cada uma com suas peculiaridades. Na Terra, o fato é que as nuvens são feitas de partículas de água, não exatamente vapor como provavelmente muitos imaginam. Em outros mundos, o ambiente exótico também permite a criação de nuvens, mas nuvens completamente diferentes daquelas que temos por aqui. No vídeo de hoje vamos explorar as nuvens de todos os planetas que permitem a criação desse tipo de coisa. Na prática, todos os planetas possuem alguma atmosfera, apesar de que nem todos aparentam ter esse tipo de coisa. Por exemplo, Mercúrio é o mundo mais próximo do Sol, e isso não permitiu que uma atmosfera substancial se formasse ao seu redor. Porém, o que muitos não sabem é que Mercúrio possui sim um finíssimo invólucro de sódio, formando até uma lindíssima cauda e que lembra até um cometa. Além disso, Mercúrio ainda tem uma leve presença de potássio e oxigênio. Claro, ter a presença desses elementos não é garantia alguma de que você vai ter uma boa densidade deles, já que a quantidade de moléculas que forma esse ar muito fino faz a superfície mais parecer um vácuo do que qualquer outra coisa. Então, apesar da existência de moléculas que formam um fino ar em Mercúrio, não há quantidade suficiente para que tenha condensação e forme nuvens. Porém, quando vamos para Vênus, as coisas mudam completamente, e há um enorme invólucro de gás que permite a existência dos mais variados tipos de nuvens. A atmosfera venusiana é 98% feita de dióxido de carbono, traços de ácido sulfúrico, nitrogênio e outros compostos. Essas nuvens são extremamente densas, com uma pressão atmosférica mais de 90 vezes maior do que aquela que sentimos na superfície da Terra. Dependendo da altitude, diferentes nuvens são criadas, mas quando o dióxido de carbono na atmosfera é resfriado e condensado, é que temos então a formação de gotículas de ácido sulfúrico. Essas partículas caem na forma de chuva de ácido líquido, mas devido à temperatura de mais de 460 graus na superfície, tais gotas evaporam antes de chegar à superfície. O mais interessante é que à medida que o ambiente vai mudando, as temperaturas mudam também, e por isso nuvens diferem completamente. Adentrando as nuvens, mais ou menos quando atingimos 60 km de altitude, temos então 10 graus negativos, mas quando vamos a exatos 55 km acima da superfície, a divisão entre calor e frio são equilibrados, e temos temperaturas tão amenas quanto um dia ensolarado aqui na Terra. As medições das sondas espaciais indicam que temos 30 graus nessa altitude. Os 200 graus estão a 30 km acima da superfície, 300 graus a 10 km e o pico de 463 temos quando tocamos a superfície. Bom, quanto aqui na Terra, eu acho que eu não preciso adentrar muito, pois tirando as nuvens de poluição, as naturais são feitas de água, as nuvens baixas feitas de partículas de água na forma líquida e as nuvens mais altas como partículas de gelo. Chegamos então a Marte, o nosso outro vizinho interplanetário. Bom, apesar de ter uma atmosfera que é o contrário de Vênus, apenas 1% da densidade atmosférica da Terra, o planeta vermelho possui uma dinâmica suficiente para criar lindas nuvens no céu. Essas nuvens são formadas em grande parte por ciclos sazonais no planeta. Durante o verão marciano, a temperatura aumenta, fazendo o dióxido de carbono congelado na superfície sublimar, ou seja, passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, formando nuvens em altitudes de até 60 km. As imagens são fantásticas, e algumas foram registradas em alta resolução pelos rovers Curiosity e Perseverance. Detalhe, não é possível chover em Marte, logo esse dióxido de carbono volta para o estado sólido quando o planeta resfria. Quanto aos planetas gasosos, bom, aqui é o caos completo. Júpiter, por exemplo, é um gigante e sua composição atmosférica é primariamente hidrogênio e hélio, mas de acordo com a altitude, essa composição pode mudar, formando nuvens de coloração diversa. Particularmente, existem dois elementos que fazem Júpiter obter colorações diferentes: o próprio amônia e o metano.
O que torna essas nuvens tão únicas é a forma como elas se organizam em bandas horizontais ao redor do planeta. Essas bandas são causadas por ventos que sopram em diferentes direções e velocidades. Porém, isso só é válido até certa profundidade, já que as altíssimas pressões fazem os elementos se comportarem não mais como um gás, mas como um líquido. É simplesmente fenomenal. Saturno também possui o mesmo princípio de composição que Júpiter, mas difere em coloração devido à concentração de outros elementos que é um pouco diferente, como o amônia, que é um pouco menor do que Júpiter. A incidência de luz solar também influencia nisso aqui, mas um dos pontos que mais chama atenção na atmosfera de Saturno é a imensa tempestade hexagonal que existe em seu polo norte, com ventos que podem atingir até mais de 500 km por hora. Em Netuno e Urano, as coisas parecem mudar completamente, mas acredite, ambos os planetas ainda possuem nuvens de composição muito parecida com as demais. A cor azulada característica vem somente da alta concentração de gás metano na alta atmosfera desses planetas. Aqui, o gás consegue refletir para o espaço somente a cor azul, deixando ambos os planetas com essa coloração bem interessante. A sutil mudança que existe de Urano para Netuno é justamente causada pela intensidade que a luz do Sol chega em cada planeta, mas o princípio é o mesmo. Curiosamente, apesar de parecerem planetas completamente azulados e sem característica alguma, a visita da sonda Voyager capturou uma raríssima visão de uma nuvem esbranquiçada e isolada em meio ao azulão de Netuno. Obviamente não é feita exatamente de cristais de água como vemos aqui na Terra, mas sim cristais do próprio gelo de metano. A mudança estrutural das moléculas faz o gás mudar a forma como reflete a luz do Sol. Uma mancha escura também chama muito a atenção na atmosfera. No caso de Netuno, ela é uma espécie de buraco nas nuvens que conseguimos ver um pouco da parte de dentro do planeta. Para finalizar, e o mais inacreditável de todos, Plutão, que não é mais exatamente categorizado como um planeta na família principal, também possui nuvens. A visita da sonda New Horizons possibilitou possíveis visões do que parece ser condensação na alta atmosfera do pequeno mundo. E se confirmadas um dia, mostraria como o clima de Plutão é ainda mais complexo do que pensávamos. Detalhe, Plutão tem uma finíssima atmosfera de metano, então é possível que nuvens se formem por lá. A verdade é que temos muitos tipos de nuvens exóticas no sistema solar, nuvens de ácido, metano e água. Cada mundo possui seu clima e suas peculiaridades. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!